Aos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da igreja, nosso abraço. Lembrando que estamos aqui num simpósio na região da Grande Florianópolis, envolvendo a Igreja do Estreito e Igreja da Beira-Mar, tratando sobre o tema da Trindade, na Bíblia, nos escritos de Ellen White e na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acabamos de ter aqui um estudo sobre Mateus 28:19, a fórmula batismal trinitariana. Acabamos de provar pela Bíblia, pela história dos manuscritos, pelos textos de Ellen White também, que é um texto autêntico, Mateus 28:19, que a Igreja Adventista, desde sua origem, vem obedecendo a voz, ao comando, à ordem do Mestre, e seus pastores têm realizado batismos para a honra e glória de Deus, de acordo com o que Jesus ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você perdeu a aula anterior, o tema anterior, está aqui no canal da igreja, estará também à disposição no meu canal no YouTube. É só você colocar no buscador desses canais Mateus 28:19 e você encontra então esse estudo que tivemos aqui há pouco. Porque o tema de agora é: quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Eu diria que dos temas que nós nos propusemos a trazer para a igreja aqui nesse fim de semana, com certeza é o mais encantador. É o que nos enche de mais alegria falar sobre. Porque, afinal de contas, Jesus é tudo para nós, né? E quando nós entendemos quem é de fato Jesus, o nosso coração se enche de amor, transborda, né, ao entender que ele não foi apenas um mestre, um profeta, um revolucionário, como alguns aí querem, né? Ele era Deus em forma humana aqui na Terra. Isso é maravilhoso, para dizer o mínimo, né? Antes de entrarmos aí no tema, propriamente, deixa eu mencionar mais uma coisa. Eu creio que Deus me permitiu viver algumas experiências, até para poder depois contar para vocês algumas coisas. Uma delas foi o fato de que eu já servia a Igreja de Deus antes de ser pastor, como eu disse no primeiro tema. E mesmo que eu deixasse de ser pastor, eu não faria outra coisa. Eu continuaria servindo a igreja, ao Deus da igreja, melhor dizendo. Porque isso é o que move todo cristão, né? A nossa igreja não tem essa ideia de clero e leigos, né? Nós somos todos aqui sacerdócio universal dos crentes. Todos aqui temos uma missão, independentemente do que estejamos fazendo profissionalmente, né? Eu já trabalhei como jornalista, como professor e hoje como editor na CPB e sempre dediquei minha vida para pregar o Evangelho. Por quê? De graça recebestes, de graça dai. Alguém me apresentou essa mensagem maravilhosa, 30 anos atrás. Eu mudei minha cosmovisão, encontrei a real esperança. E como eu guardaria esse tesouro para mim? Então, independentemente do que eu esteja fazendo, profissionalmente, vocacionalmente, uma coisa nunca vai mudar. Eu sempre quero pregar desse meu Senhor que me resgatou. E outra coisa interessante, durante 3 anos, eu trabalhei na editoria de livros de Ellen White, lá na CPB. Já trabalhei com revista adventista, já trabalhei com livros denominacionais. Atualmente, já faz 7 anos, eu estou como editor da revista Vida e Saúde e Lição dos Jovens. Mas por 3 anos, antes de ser designado para cuidar da Vida e Saúde, eu trabalhei com livros de Ellen White. Que privilégio foi aquele. Com uma equipe ali de colegas, nós produzimos aquele box, não sei se vocês se lembram, Mensagens de Esperança, com 5 livros de Ellen White. Vida e Ensinos, Orientação da Criança, Eventos Finais, Mensagem aos Jovens, eu esqueci, eram 5 volumes, né? Irmãos, por que eu gosto, por que eu estou citando isso, né? Porque, infelizmente, muitos desses dissidentes partem, quando não tem mais argumentos racionais para trabalhar, eles partem para o tal do ad hominem, que é o argumento de ataque à pessoa. Já que você não pode vencer a mensagem, ataque o mensageiro. E um dos argumentos, se é que eu posso chamar de argumento que eles usam, é o de dizer que a CPB teria manipulado alguns textos, distorcido ali, como se fosse difícil conferir o original em inglês, né? Não é nem hebraico-grego agora, né? Você está lidando com inglês. Se tem dúvida, vá lá, pega o original, está tudo disponível na internet, né? Inclusive até páginas disponibilizadas aí dos originais, ou datilografados, ou à mão mesmo, de Ellen White, como eu vou mostrar à tarde para vocês, alguns manuscritos, à mão mesmo. Então é só conferir.
Mas é triste demais quando eu vejo pessoas apelando para esse argumento de ataque pessoal, dizendo que nós estaríamos manipulando os textos. Para vocês terem uma ideia de quão sério é o trabalho que a gente faz ali na CPB, especialmente quando diz respeito aos livros de Ellen White, eu me lembro que houve situações em que nós gastamos quase uma tarde inteira para traduzir um parágrafo, para vocês terem uma ideia. Porque o nosso trabalho foi de atualizar a tradução. O inglês está lá, não precisa mexer, obviamente que não. Mas as traduções, elas precisam de quando em quando de algumas atualizações, como acontece com a Bíblia também, né? Há palavras que vão caindo em desuso, há estruturas que lá 30 anos, 40 anos eram bonitas, eram poéticas, mas hoje já não comunicam mais tão bem. Então, na verdade, o que a gente fez e tem feito como CPB é aproximar a tradução o mais possível do original, porque Ellen White era uma mulher simples e ela escrevia de forma simples. Esse ar rebuscado foi, na verdade, uma tradução aqui no Brasil, que naqueles tempos era bonito, né? Usar uma estrutura de ordem indireta das frases, usar termos assim mais arcaicos e eruditos, né? Hoje a nova geração não tem mais tanto apego a esse tipo de linguagem e nós queremos que a nova geração também se apaixone pelos livros de Ellen White. Irmãos, nós oramos todos os dias antes de começar o nosso trabalho. Nós usamos, por exemplo, o dicionário Webster de 1827. Por que usar um dicionário de inglês tão antigo? Porque nós queremos saber qual era o sentido da palavra quando Ellen White a usou naquele tempo. Não basta você pegar um dicionário de inglês atual para traduzir um texto que tem mais de 100 anos. Então nós comparávamos com vários dicionários da época, comparávamos com traduções em outras línguas para ver como os tradutores trabalhavam. É um trabalho meticuloso, feito com muita oração, cuidado e responsabilidade. Aí ouvir de pessoas que não conhecem os bastidores desse trabalho, de que a CPB estaria manipulando os textos, isso é muito triste. Isso é lamentável, para usar outra palavra aqui, né? Eu convido essas pessoas a fazerem uma visita à CPB, portas abertas. Vão lá, conversem com os editores atuais dos livros de Ellen White. Estaremos lá para responder qualquer pergunta. Não temos nada a esconder. Mas, lamentavelmente, como eu disse, né, quando faltam argumentos racionais, com base na Bíblia, na história, sobra a última trincheira dos dissidentes, que é acusar a igreja de manipulação, de esconder coisas e por aí vai. Isso é desonesto, para dizer o mínimo, né? Vamos lá então. Você conhece bem esse texto, né? Deuteronômio 29, 29. Há verdades que são reveladas, porém não totalmente explicadas. As coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas a nós e a nossos filhos. Então, é óbvio que quando nós estudamos sobre Deus, além de ter que tirar as sandálias, nós temos que reconhecer que a nossa mente finita e pecadora não alcança, jamais alcançará tudo a respeito do infinito, do Deus eterno. Mas graças a Ele, muita coisa está revelada na Bíblia, de maneira que nós podemos entender uma parte delas. A Trindade é uma dessas coisas, né? É um mistério revelado, mas nem sempre explicado, porque nós não compreenderíamos. Mas o que há de revelação está ao nosso alcance. E é o que temos estudado aqui neste fim de semana, né? Ellen White, Patriarcas Profetas, página 113, escreveu: precisamente como Deus realizou a obra da criação, jamais Ele o revelou ao homem. A ciência humana não pode pesquisar os segredos do Altíssimo. Seu poder criador é tão incompreensível quanto a sua existência. Se nem a criação, mesmo com a nossa ciência tão avançada, nós conseguimos entender bem, se nem o cérebro, pensando sobre si mesmo, consegue se decifrar, quanto mais entender o Criador. Então, repito, o que nós sabemos sobre Ele é porque Ele, na sua infinita bondade, revelou. Porque senão, saberíamos praticamente nada a respeito de Deus. Uma dessas coisas, repito, é a divindade plural, que já está presente desde o comecinho da Bíblia. Não vou ler todos os textos. Creio que vocês devam conhecê-los bem. Por exemplo, Gênesis 1:26. Deus, falando da criação do ser humano, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que Deus usa o plural nesse texto?
Não pode estar falando com anjos, porque anjos são criatura, não são criador. Só Deus pode bará, verbo hebraico que tem que ver com o Criador, porque é criar a partir do que não havia sido ainda criado. Criar a partir do nada. No latim, ex nihilo. Por que então Deus usa o plural? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aliás, por que Moisés, no capítulo 1 de Gênesis, usa a palavra Elohim para Deus e não Eloá, que seria Deus singular? Já pensou nisso? Moisés podia ter usado uma palavra singular para falar de Deus, no princípio criou Deus, mas ele usa Elohim, que é uma palavra que comporta uma ideia plural. E aí aparece o verbo façamos, no plural também. E depois, lá em Gênesis 11, quando Deus ele vai interromper aquela obra idolátrica na Torre de Babel, é dito, desçamos e confundamos a língua dos homens. Por quê? No mínimo, devia haver 2 para que houvesse o plural. Mas como a Bíblia revela que são 3, nós cremos que é assim. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, nós somos feitos originalmente à imagem de Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já está lá, é só ler com atenção, né? Isso já estudamos. A fórmula batismal é tão clara ao afirmar que as pessoas que se convertem são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você que está assistindo tem alguma dúvida sobre esse texto, convido mais uma vez a assistir a aula anterior sobre Mateus 28:19. O texto é autêntico e é uma declaração claríssima de que há 3. Paulo, em sua bênção apostólica, também evoca a Trindade, 2 Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Olha a bênção apostólica trinitariana aí, e ele usa isso mais de uma vez. João, vamos ler esse texto? Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. E por que eu quero ler esse texto? Porque quem escreveu conhecia muito bem Jesus. João, aquele que foi transformado de filho do trovão em discípulo do amor. João, aquele que na Santa Ceia não se contentou em estar com Jesus, queria estar pertinho dele, encostadinho nele. João, aquele que quando todos debandaram, estava ali ao pé da cruz com Jesus. João amava profundamente o Mestre. E quando João percebeu que algumas dissidências, algumas heresias estavam já circulando ali entre os cristãos, os discípulos todos já haviam sido mortos, só ele, bem idoso, ainda estava vivo. João resolve escrever um 4º evangelho, mas já tinha 3, mas ele quis deixar o seu testamento, o seu testemunho. E ele começa de forma diferente o seu evangelho. Ele começa quase que copiando as palavras de Moisés em Gênesis. Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Para João, quem é Jesus? Fala mais alto. Deus. Entre um dissidente que diz que Jesus não é Deus eterno, e João que olhou no rosto de Jesus, que abraçou Jesus, comeu com Jesus, estava no pé da cruz, quem você aceita como testemunha confiável? Eu não tenho dúvida. Eu fico com João. E João diz que Jesus, ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Portanto, ele não pode ter sido criado. O texto é tão claro que as testemunhas de Jeová, que também são antitrinitarianas, aí sim, manipularam o texto. Se você pegar uma Bíblia, eu tenho lá em casa, tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, você vai ver que eles interpolaram, colocaram aqui colchetes, e dentro colocam assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, entre colchetes. Esse um não está no original, isso é uma heresia. E dizem que todas as outras coisas foram feitas por ele, porque eles dizem que ele mesmo foi feito por Deus, o Jeová. Se ele foi feito por Jeová, não pode ter criado todas as coisas. Aí eles colocam outras que também não estão no original. Criou todas as outras coisas. É assim, irmãos. Quando o texto é claro o suficiente, você tem que manipulá-lo para acomodar suas heresias, suas ideias. Para João, Jesus é Deus eterno. E ele usa a mesma fraseologia de Gênesis 1 de propósito.
No princípio criou Deus. Aí João diz, no princípio era o verbo. Quem é o Deus que cria? O verbo. Jesus é o agente criador lá de todas as coisas, do universo, da terra, da vida na terra. Colossenses, avance um pouquinho agora aí, Colossenses, capítulo 1, 15 a 14. O que Paulo agora diz a respeito de Jesus? Colossenses capítulo 1, 15 a 17. Diz assim, falando de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E no Apocalipse ele vai ser chamado por João também de Alfa e Ômega. O que é Alfa? O que é Ômega? A e Z. É o primeiro e o último. Se ele é o A, o Z, o primeiro, como ele pode ter sido criado? E por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque os antitrinitarianos, ex-adventistas, não negam que Jesus seja Deus, mas têm ensinado que ele é um Deus gerado do Pai. E isso é bem complicado, como veremos aqui nesse estudo. Eles não negam que Jesus seja Deus, mas afirmam que Jesus não é eterno, como o Pai. Que ele foi gerado em algum momento passado. Isso viola a palavra de Deus. É como eu disse ontem à noite. Imaginem que eu chego de viagem agora e minha casa está pegando fogo. E meus filhos estão lá dentro. Eu corro para o vizinho e digo, amigo, vem aqui por favor, entra lá para salvar meus filhos. O que você acharia de mim? O que você pensaria sobre mim? Você é um covarde, né? Isso não é pai. Um pai de verdade faria o quê? Enfrentaria chamas. Nem que eu morresse nisso, mas eu vou enfrentar chamas para salvar meus filhos. Agora pense, o Criador. Adão e Eva pecaram. E agora? Eu vou criar um semideus, eu vou criar um outro Deus, e vou mandar ele morrer por eles. Crio Jesus, claro que não tinha esse nome antes da encarnação, né? Mas vamos lá, cria Jesus e diz, vá, morra por eles. O que você pensaria do Pai? Eu também teria minhas dúvidas sobre o amor do Pai. Mas quando eu entendo que tanto faria se o Pai, o Espírito ou Jesus encarnasse e viesse morrer por nós, porque eles são um em pensamento, um em amor, eternos, eu amo mais ainda o meu Deus. Porque o próprio Deus, na pessoa de Cristo, veio morrer por mim. Não é bom demais saber disso? Ele enfrentou as chamas por mim, não chamou o vizinho. Não criou um outro para morrer por mim. Ele veio, ele mesmo em pessoa. Ele que é o Criador, como João está dizendo, veio morrer por mim. Isso me enche de amor pelo Criador. Satanás não ataca, por acaso, doutrinas fundamentais como essa, a pessoa de Deus. Satanás quer que você, como ele sempre quis, minimize a pessoa de Cristo e negue o Espírito Santo. Fazendo isso, para ele está muito bom. É a doutrina basilar, irmãos. A doutrina de Deus. Sem Deus, não, eu tenho 30 minutos de fala, irmã. Tem mais coisas para explicar ainda. Eu vou falar. Se a irmã puder, por favor, esperar até o fim, eu vou explicar, irmã. Sim, eu não tenho dúvidas, ele é o Filho de Deus. Vamos ver, vamos ver. Nós temos ainda minutos de fala, irmã. Então, se puder aguardar, eu chegaria nesse ponto também, tá bem? Sim, eu vou chegar lá mesmo, tá? Onde eu estava? Avancemos aqui então, né? João, Colossenses. Eu vou chegar no texto do Filho de Deus, do primogênito, né? Do unigênito. Nós temos como entender esses textos, né?
Quando eu entendo que ali na manjedoura estava Deus encarnado, isso é maravilhoso demais. Isso nem cabe na nossa mente, né? O fato de que o Criador do universo, ele se faz ali um óvulo fecundado no ventre de Maria, cresce como um bebê, caminha na terra com os pecadores e morre numa cruz. Isso é tremendamente maravilhoso. É algo que extrapola nossa compreensão. Mas, repito, nos enche de amor por Deus. Porque Ele não ficou no seu trono de forma indiferente. Ele veio e se envolveu na nossa história. Ele abraçou, caminhou, comeu com pecadores. E isso mostra realmente que tipo de Deus que nós adoramos, né? João 17:3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus, o Pai, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, é um assunto de vital importância. A vida eterna depende de nós conhecermos a Deus. E por isso, repito, o inimigo está irado contra essa doutrina, contra esse assunto, e quer distorcer esse assunto na cabeça das pessoas. E João capítulo 8, verso 24, abra sua Bíblia lá, João capítulo 8, verso 24, diz assim: por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. De novo, é vital compreender esse assunto, sobre Deus e sobre Jesus. Porque a nossa única salvação, a nossa única esperança está em aceitar Jesus como o grande eu sou. O que é o eu sou? Quem é o eu sou? Não é eu fui nem eu serei, é eu sou, é o Deus eterno. Se Jesus é apresentado por João como eu sou, como poderia ele ser um Deus com um tempo de início, mas não com fim? Vamos colocando isso na cabeça, vamos montando o quebra-cabeça. Nós vamos chegar ao final com algumas conclusões. João 5,39, nós conhecemos bem o texto. Examine as escrituras. Ele falou para os fariseus, né? Vocês examinam as escrituras porque pensam que elas têm a vida eterna, mas não querem vir a mim que sou a vida eterna. São elas que de mim testificam. Como eu posso conhecer Jesus? Portanto, além de, óbvio, orando, conversando com Ele todos os dias, pela palavra. É o que estamos fazendo. A Bíblia testifica de Jesus. Então, primeiro ponto, eu dividi em 3 partes. Quem era Jesus antes de vir à Terra, quem foi Jesus na Terra e quem é Jesus hoje. Então, daqui para frente, 3 partes que nós vamos explorar aqui nessa nosso estudo. Quem era Jesus antes de vir à Terra? João 17,5 diz: agora, Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pelo menos desde quando Jesus existe. Não dá ainda para afirmar que ele possa ser eterno com esse texto só, reconheço. Mas ele existe antes de o mundo ser criado, isso sim. E seria loucura um ser humano qualquer fazer uma oração dessa, concorda comigo? Imagina se eu agora tivesse a ousadia de fazer uma oração assim: Pai, me leva de volta para a glória, para que eu viva contigo em glória como eu já existia antes do mundo existir com você, contigo. Você podia me internar que eu estava maluco, né? Estava me fazendo Deus. Mas Jesus é o que já dizia C.S. Lewis, aquele famoso ex-ateu. Ou você aceita Jesus pelo que ele diz que ele é, ou você o rejeita como impostor. Porque um ser humano, mesmo que fosse um profeta, nenhum profeta nunca disse isso, que existia antes do mundo existir, que tinha existido, vivido na glória antes do mundo ser criado, nunca um ser humano disse isso, mas Jesus disse. Então, ou ele é Deus, ou ele é um impostor, um lunático, alguma coisa assim, me perdoem as expressões. Tem mais. Miqueias 5:2, um texto escrito 700 anos antes de Cristo. Lembra o que diz lá? Uma profecia messiânica. E tu, Belém Efrata, posto que pequenina entre as milhares de cidades de Judá, de ti nascerá o Messias, cujas origens são desde os tempos da eternidade. Olha que texto incrível. Miqueias está dizendo o seguinte: olha,
ele vai nascer em Belém. Mas não se esqueçam de que ele existe desde toda a eternidade. Se não confia em mim, pega a Bíblia e abre agora e leia. Está escrito lá isso aí, né? Povo de Judá, o Messias vai nascer entre vocês, mas não se esqueçam, ele é Deus eterno. É o que o texto diz, mas tem mais. Vamos lá, parou aqui, dá para clicar para mim no teclado, por favor, lá, para avançar? Deu uma travadinha aqui. Pronto. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9 agora. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos 9, 5. Acharam? Vejam que texto maravilhoso esse aqui também. Eu vou ler o 4 também para a gente pegar mais o contexto aqui, tá? Romanos 9, 4 e 5. Diz aqui o apóstolo Paulo: são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Os israelitas, né, tinham tudo isso aí. Deles são os patriarcas, dos israelitas, deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. É mais ou menos o que Miqueias diz lá no seu texto. Paulo está lembrando os judeus do seguinte: olha, Jesus, segundo a carne, hoje dizemos genética, né? Jesus, geneticamente, ele é um judeu. Mas não se esqueçam de que acima disso, ele é o quê? Lê de novo. Deus bendito para todo o sempre. O que é para todo sempre? É isso mesmo. Para todo sempre. Sem princípio, nem fim de dias. Era importante que Paulo frisasse isso, porque na terra, Jesus era essencialmente um ser humano. Você o veria comendo com as pessoas, você o veria caminhando, sentindo cansaço, você o veria chorando, rindo. E a tentação talvez fosse de pensar que, por quê? Como assim ele é Deus? Eu estou vendo um ser humano. Mas ele se revela como Deus. E João, voltemos a João, ele escreve seu evangelho para combater a heresia gnóstica que apresentava Jesus como não sendo Deus. Por isso João se preocupou em deixar um último testamento. É o seu evangelho. Por isso João diz que registrou 7 milagres de Jesus para que as pessoas crescem que ele é Deus. Um dos quais a ressurreição de Lázaro, em João 11, e vários outros milagres. O evangelho de João tinha a intenção de desfazer a heresia segundo a qual Jesus não podia ser Deus. Esse era o propósito. Temos mais. Isaías 9:6. Vamos lá para o Antigo Testamento. Isaías 9:6. Esse é um texto muito, muito claro. Isaías 9, verso 6. Aqui não tem como afirmar que não seja Jesus. Fala até que era um menino, né? Judeus, quando entendem esse texto, se convertem. Porque aceitam Jesus como Salvador. E o texto diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será... Quais são os nomes dele? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Amém. Quer paz no coração? Convide Jesus para morar ali. Você quer sentir a força de Deus protegendo você contra o inimigo? Convide Jesus para morar em sua vida, em sua casa. Mas ele também é chamado de Pai da Eternidade. Você acha que alguém que é chamado de Pai da Eternidade poderia ter começo de dias? Fala para mim. O que é eternidade? O que é eternidade? Sem começo, nem fim. Essa é a dimensão de Deus. Nós não somos eternos, nunca seremos. Nós seremos imortais, mas tivemos um começo. Jesus é chamado de Pai da Eternidade. Tá, mas aí como é que eu vou entender que ele foi gerado? Vamos atender, né, a solicitação da irmã e chegaremos lá. Bem, se esse texto de gerado quiser dizer o que alguns querem, a Bíblia tem que ser jogada fora.
Porque um texto não pode ser colocado contra outro texto inspirado. Aqui, Isaías diz que Jesus é o Pai da eternidade, portanto, é eterno. Em Hebreus, nós vamos depois ler esse texto, é dito que ele foi gerado, ou que ele é o unigênito de Deus. Então, quem é que está errado? Paulo? Isaías? Os dois? Ou a gente não está entendendo, a gente, eu digo alguns, não estão entendendo o que Paulo quis dizer. A Bíblia tem que ser harmonizada. A Bíblia tem que ser harmonizada. E é isso que faremos aqui no nosso estudo. Jesus é o Pai da eternidade. João 1,18 é o texto. Chegando ao ponto, irmã. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João 1,18. E agora? Ninguém nunca viu Deus o Pai, mas o Deus unigênito é que foi visto pela humanidade. Será que essa palavra unigênito no original quer dizer que ele foi gerado como um ser humano comum, algo assim? Vamos analisar Hebreus 11:17? Abra lá em Hebreus 11:17. Como é bom ter a Bíblia, né? Acessível. E como é bom comparar textos com textos para entender o seu devido contexto. Hebreus 11:17 diz o seguinte. Acharam? Vou esperar um pouquinho aí para vocês encontrarem. Estou vendo páginas sendo folheadas ainda. Ok? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. O seu filho unigênito. Mas eu pergunto, Abraão tinha só um filho? Quantos ele tinha nesse momento aqui, pelo menos? 2. Isaque e Ismael. Paulo cometeu um erro crasso aqui então ao dizer que Isaque era o único filho de Abraão. A palavra grega é monogenes. Nem sempre ela quer dizer o único filho gerado. Ela também significa o único filho da promessa. O único filho sobre o qual estão as promessas de Deus. Qual você acha então que é o sentido da palavra monogenes quando aplicado a Jesus? Ele foi gerado ou ele é o filho da promessa? É isso, irmãos. Se não for esse o entendimento, a Bíblia está em contradição. Porque ela afirma que Jesus é eterno, e eu não cheguei ao fim ainda, tá? Tem vários outros textos bíblicos e de Ellen White que atestam a eternidade de Cristo. Mas o que acontece? Eu vejo que algumas pessoas, alguns irmãos, se apegam a um texto ou dois e querem fazer com que esse texto diga o que ele não está dizendo e querem colocar esse texto contra todos os demais que afirmam a eternidade de Jesus. Então eu peço, irmã, em nome de Jesus, que você pense um pouco sobre isso, reconsidere esse ensinamento, tá bem? Em nome de Jesus, tá? Vamos avante aqui. Ou então Abraão só tinha um filho, mas sabemos que ele não tinha. Tinha 2, Isaque e Ismael, mas tinha um da promessa. Tito 2,13. Conhecemos bem o texto. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu não preciso gastar muito tempo, porque todos aqui cremos que Ele é Deus. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo, diz Paulo aqui em Tito. E Pedro usa o mesmo tipo de fraseologia. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ou seja, Jesus é Salvador e é Deus. Paulo diz isso, Pedro diz isso, João diz isso, e vários outros também. Isaías 43, 10 e 11, olha que texto incrível esse aqui também. 700 anos antes de Cristo. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Agora presta atenção, antes de mim quem? Deus,
Jeová, antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum Deus depois de mim, Jeová. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Irmãos, me digam agora o seguinte: se Jesus tivesse sido gerado em algum momento, como eu lido com esse texto? Lê de novo. Antes de mim, nenhum Deus se formou. Quem está falando é Yahvé, Jeová. E depois de mim, nenhum Deus se formou. Como Jesus pode ter sido gerado? Percebeu? Se Jesus tivesse sido trazido à existência em algum momento passado, esse texto seria contraditório. Seria muito complicado lidar com ele. Mas como a gente resolve Hebreus 1:5 então? Até aqui tudo bem? Está claro para vocês? Vá para Hebreus de novo agora, por favor. Hebreus 1:5, que é um outro texto aparentemente problemático. Mas não é, quando você estuda com seriedade a palavra. Hebreus 1:5 diz assim: você é meu filho, hoje eu gerei você, na minha tradução. E agora, de novo, Paulo está indo contra Isaías? Como que fica isso? Depois de Jeová, nenhum Deus foi formado. Mas agora Paulo diz, você é meu filho, hoje eu gerei você. Vá para Salmo capítulo 2, verso 7, vamos ver de onde Paulo traz esse verso aqui. Que na minha Bíblia está entre aspas, portanto, é uma citação que Paulo faz do Antigo Testamento. Salmo capítulo 2, verso 7. Salmo capítulo 2, verso 7. É de lá que Paulo traz o texto. Vamos ver a quem originalmente esse texto se aplicava. Salmo 2, 7. Encontraram? O título do Salmo é O Reinado do Ungido de Deus. Quem é esse ungido? Davi. Davi. Inicialmente é Davi, olha só. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs. Eu estou vendo o verso 2 aqui, né? Depois, vamos romper os seus laços. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles na sua ira. O seu tempo lhes falará, e vai descendo o verso, aqui no verso 6. Eu constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, proclamarei os decretos do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Esse texto aqui, inicialmente aplicado a Davi, é usado por Paulo para ser aplicado a Jesus. Mas não é nesse momento que Davi foi gerado. O texto fala da entronização de Davi. No momento que Davi é colocado como rei de Israel, ele é tido como gerado por Deus. Então veja que a palavra genal nem sempre se refere a gerar alguém por reprodução, mas pode ser também a entronização de alguém. No caso de Jesus, você acha que se aplica ao seu nascimento ou à entronização dele no céu? Esse é o sentido. Como faz bem a gente conhecer e estudar um pouco também as palavras em sua real acepção, né? O grego e o hebraico são línguas diferentes do português. E há muitas palavras que são traduzidas de uma forma, mas que comportam outros tipos de tradução. Eu podia falar de várias aqui. Por exemplo, a palavra parousia. Ela pode ser traduzida por presença ou vinda. As testemunhas de Jeová, de maneira inadequada, traduzem só por presença. E aí dizem que Jesus já veio. Ele veio de forma secreta em 1917. E ignoram o fato de que parousia também pode ser traduzida por vinda, que é a forma como nós entendemos. Jesus vem em glória e majestade. Ok? Por isso que as coisas têm que ser um pouco mais, assim, estudadas com mais profundidade, né? Fora de mim não há Salvador. Lembra do texto? Vamos de novo? O que diz Isaías? Olha lá. Além de falar para a gente que antes de mim e depois de mim nenhum Deus se formou, o texto também diz que fora de mim não há Salvador. Finalzinho do verso 11 de Isaías. Mas o que diz Mateus 1:21? Gabriel chega para Maria e diz, vocês têm que colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o meu povo. Fora de mim não há Salvador, mas Jesus é Salvador. E agora? Como que eu resolvo isso? Jesus é Deus. Não tem outro jeito. João 20:28.
Lembra o que Tomé falou para Jesus quando viu as marcas? Repitam para mim aquilo que Tomé falou. Esqueceram? Meu Senhor e meu Deus. Ele adora Jesus e Jesus deixa. Anjos impediram a adoração. Gabriel, no Apocalipse, diz para João: levanta, eu também sou um servo. Mas Jesus nunca impediu a adoração. Por quê? Ele é Deus. Se não fosse Deus, fosse um judeu correto, ele diria: não, Tomé, não diga isso, é blasfêmia. Mas Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. E Jesus aceitou. Por quê? Ele é Deus. Ele é Jeová. Salmo 23, verso 1, essa é fácil, diga para mim. O Senhor é meu pastor. Mas lá em João 11, 10, 11, e o Senhor ali no Salmo é Jeová, ok? É Jeová. Aí em João 10, 11, Jesus fala: eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor então? É Jesus ou é Jeová? Tanto faz. Jesus é Deus. Mas, João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E o verso 58, gente, ele fala o seguinte, Jesus fala o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Naquele momento os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque eles entenderam muito bem o que alguns hoje não entendem. Ao Jesus dizer eu sou, a expressão grega ego eimi, ele estava fazendo referência direta a Êxodo 3,14, em que Deus aparece para Moisés na sarça e diz assim: eu sou é quem te envia. O hebraico é anihu, corresponde ao ego eimi de João 8,58. Ou seja, os judeus entenderam muito bem que Jesus está dizendo o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou aquele Deus que apareceu para Moisés. Anihu é o Deus eterno. Por isso quiseram apedrejá-lo. Seria uma blasfêmia se Jesus não fosse Deus. Pela lei judaica mereceria ser apedrejado. Mas não deveria ser, porque ele é Deus. Irmãos, toda vez que Jesus diz eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, esse eu sou é uma afirmação de sua divindade, porque ele corresponde ao anihu lá do hebraico. Toda vez que você lê na Bíblia, muitas vezes, né, o eu sou é uma afirmação de Jesus, de sua divindade. Filipenses 3, 6 e 7, que texto lindo, né? Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de ser humano, de servo e finalmente morrendo na cruz. Somente quem pode se esvaziar de algo? Somente quem? Quem está cheio disso? Eu dizer de mim mesmo, eu me esvaziei da minha divindade, seria loucura, porque eu sou um mero ser humano pecador. Mas de Cristo, Paulo diz, ele se esvaziou e não se agarrou ao fato de ser Deus. Portanto, Jesus é Deus pleno. Eclesiastes 12, 7. Salomão escreveu: e o pó volte à terra como era, e o espírito, no hebraico é ruach, volte a Deus. A palavra Deus ali é a tradução do Elohim, que é plural, você já sabe. O espírito volte a Elohim, que o deu. Está claro esse texto? O pó volta ao pó, e o espírito, o fôlego, volta para quem? Para Deus? Elohim? Ok. Agora então abra comigo em Atos 7,59. Atos 7,59. Eu falei que a gente ia estudar bastante textos aqui, né? Então é um estudo bíblico. Isso é maravilhoso. Atos 7,59. Que diz assim: enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, presta atenção agora na oração de Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu ruach, que é o ruach no hebraico, aqui é pneuma no grego. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, meu fôlego. Estevão cometeu uma blasfêmia. Sim ou não? Se você negar que Jesus é Deus pleno, sim. Se você aceitar Jesus como sendo Elohim, Jeová, Deus eterno, não.
Estevão sabia muito bem o que estava dizendo. Ele inclusive viu o céu aberto e Jesus lá, olhando com carinho para ele. Senhor Jesus, recebe o meu fôlego. Mas Salomão diz que o fôlego é recebido por Elohim. E agora? Jesus é parte desse Deus triuno. Ele é Deus também. Se não for assim, temos mais uma contradição. Mas não temos, obviamente. Vamos a Ellen White agora? O que Ellen White faz para nós? Ela só confirma aquilo que nós pela Bíblia já podemos descobrir. Eu poderia parar por aqui, eu acho, né? Já está claro para vocês? Vamos apenas agora confirmar, porque nós cremos que Ellen White foi uma mulher usada por Deus como uma profetisa para os últimos dias. E ela só reafirma o que vimos na Bíblia. Por exemplo, Review and Herald, 5 de abril de 1906. Cristo era Deus em essência. E no sentido mais elevado, ele era um com Deus desde quando? Fala mais alto. Desde quando? O que eu faço com esse texto, irmãos? Jesus era um com Deus, o Pai, em essência. E ele estava com Deus desde quando? Desde sempre. E agora? Desejar outras nações. Que livro maravilhoso. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. A divindade de Cristo é a certeza da vida eterna. Para o crente, se a vida dele não deriva de ninguém, se a vida dele é original, ele não pode ter sido criado pelo Pai. Que mais a gente poderia dizer do que esses textos já estão dizendo? Olha só esse texto aqui, que coisa incrível também. Já leu o Salmo 90? Alguém já leu o Salmo 90? Que salmo lindo. Ele fala de quem? Deus. Mas olha a quem Ellen White aplica esse texto. Antes que os montes, aqui ela está citando o Salmo 90, verso 2, tá bom? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Esse é o texto. Agora o que Ellen White diz sobre esse texto? Aqui se apresentam a pré-existência de Cristo e o propósito de sua manifestação ao mundo, como raios vivos de luz do trono eterno. O que é de eternidade a eternidade? Eu vou usar uma linguagem inapropriada, porque eternidade não tem tempo, né? Mas é tipo assim, eternidade para trás, a eternidade para frente. Ou seja, sempre. De eternidade a eternidade tu és Deus. Aí Ellen White diz que essas palavras se aplicam a quem? A Jesus. O que eu faço com esse texto, irmãos? Eu creio. Eu aceito. Jesus é Deus eterno. Para trás e para frente, digamos assim. Quem é Jesus hoje? O que Ele faz por nós hoje? Eu acho que nem precisamos ler esses textos maravilhosos, né? Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso supremo sacerdote no santuário celestial. Ele está ali intercedendo por nós, os pecadores. Quando você se arrepende de seus pecados, Jesus está ali oferecendo os méritos da sua justiça em troca da nossa indignidade, do nosso pecado. Ele é o nosso Salvador eterno. E está lá, intercedendo, enquanto a porta da graça não se fecha. Eu quero finalizar, eu deixei a cereja do bolo para agora. Abra sua Bíblia. Eu não estou conseguindo enxergar o relógio lá, então eu vou avançando aqui. Quando eu prego eu não sinto fome, tá, irmãos? Eu sinto muito, mas não, vamos ficar com esse texto aqui que ele é maravilhoso. Isaías capítulo 48. Irmãos, se você esquecesse tudo mais e levasse esse capítulo na sua memória, eu já ficaria feliz. É um capítulo da Bíblia que apresenta a Trindade juntinha ali. Os três. Sabiam disso? No ano bíblico você percebeu isso? Vamos começar aqui no verso 1. Acharam? Isaías 48? Verso 1. Escutem isto, casa de Jacó. Vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá. Vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. É uma repreensão, né, ao povo de Israel no momento que estavam vivendo longe de Deus. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel,
cujo nome é Senhor dos Exércitos. Aqui no original é Adonai Tsevaot. Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. E o nome para Deus é Yahweh, ou Jeová. Ok? Até aqui estamos falando de quem? Deus, o Senhor dos Exércitos. Verso 3. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Agora vamos avançar para o verso 9, que diz assim: por amor do meu nome, quem é que está falando até agora? Deus, Yahweh, ou Jeová. Por amor do meu nome, Jeová, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que eu faço isto, pois como seria profanado o meu nome? Nome de quem? Jeová. Não darei a mais ninguém a minha glória. Yahweh, Jeová, está dizendo, não darei a mais ninguém a minha glória. Ok, prossigamos. 12. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, e vocês, adventistas também, obviamente, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Opa, temos uma pista interessante aqui. No Apocalipse, quem é o primeiro e o último? Muito bem, nota 10. Eu sou o primeiro e o último. Também a minha mão fundou a terra. Opa, temos outra pista aqui. João e Paulo dizem que quem criou o mundo? Jesus, parabéns. E a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Então nós tínhamos Deus falando, Yahweh, Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, e agora aqui, quem fala é aquele que é o primeiro e o último, aquele que criou o mundo. Mas tem mais. Vá para o verso 16 agora. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus, Adonai, me enviou a mim e ao seu Espírito. Quem que estava falando o tempo todo aqui? Jesus Cristo. Não com esse nome, porque não tinha nascido ainda. O nome Jesus, o nome Filho, o nome... tudo isso vem depois da encarnação. A segunda pessoa da divindade diz, agora o Deus, o Senhor Deus, Adonai, enviou a mim e ao seu Espírito. As três pessoas colocadas no único verso, em missão pela salvação da humanidade. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Irmãos, à tarde, a minha próxima palestra vai ser quem é o Espírito Santo. Tema importantíssimo. Tema importantíssimo. Eu vou apresentar manuscritos de Ellen White, né? Vamos analisar textos bíblicos importantes. E teremos ali 3 aulas na igreja Beira-Mar. O pastor Arilton também vai ministrar uma dessas aulas. Então convido vocês a estarem lá, a partir das 15 horas. Esse é um tema muito importante. É um tema muito solene. E eu considero maravilhoso, porque, repito, quanto mais eu estudo sobre Jesus, mais eu o louvo, mais eu o amo. E saber que Jesus é Deus eterno, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo, isso me enche de espanto, fico maravilhado. E eu só posso me prostrar diante desse Deus e o honrá-lo. À tarde eu vou mostrar um texto de Ellen White lindo demais, em que ela fala que lá na glória, redimidos, nós nos prostraremos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conhece esse texto? Estou dando um spoiler aqui. Na eternidade, nós vamos adorar o nosso Deus triuno. Louvado seja Deus por tanta coisa que Ele nos revela sobre si mesmo. O suficiente para que nós queiramos estar com Ele para sempre e o amemos profundamente. Quero convidá-los para nós encerrarmos com uma oração. Eu vou até convidá-los a se ajoelhar mais uma vez, diante desse Deus maravilhoso, e conversar com Ele, porque esse é um privilégio que Ele nos dá, de conversar de forma desimpedida com o Criador. Feche seus olhos,
e conversemos com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, porque em Tua infinita bondade Tu te revelaste a nós, seres humanos limitados. Não conseguimos compreender tudo a respeito de Ti, mas aquilo que foi apresentado em Tua palavra e também por Tua serva, nós acolhemos, nós aceitamos e nós nos maravilhamos ao entender que Deus esteve aqui, caminhou com os seres humanos, morreu na cruz e vai voltar para nos levar de volta para o lar eterno. Obrigado, Pai, por Tua infinita bondade. Eu oro, Senhor, por esta igreja, pela igreja aqui em Santa Catarina, um estado tão especial na história do adventismo neste país. Eu oro pela igreja em todo o planeta que tem uma missão tão importante e que muitas vezes tem que despender energia lidando com coisas que não são exatamente a nossa missão. Por favor, Senhor, nos ajuda a pregar o Evangelho logo. Batiza-nos com Teu Santo Espírito para que nós tenhamos poder e anunciar essa mensagem a fim de que Jesus volte logo e nos tire deste mundo. Bom Deus, eu oro também pelos irmãos que estão em dúvida, irmãos sinceros, irmãos amados, filhos Teus, que estão sendo abalados e levados por ventos de doutrina. Pai querido, Tu os amas profundamente, morreste por eles também, são nossos irmãos. Toca a vida deles, a mente deles, o coração. Traze aqueles que já se afastaram de volta, pois são ovelhas do Teu redil também, Senhor. Nós oramos por eles, por nós, pela Tua igreja, pelas falhas que há na Tua igreja, pedimos perdão, mas que Tu nos unas, nos enchas de poder, para que avancemos até o porto final. Dá-nos a Tua paz, despede-nos em paz e traze-nos de volta para a igreja da Beira-Mar, para a programação da tarde. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.